A paz do Senhor Jesus para a igreja na Tijuquinha e para os alunos da escola bíblica, gravando esse vídeo para nossa próxima aula, lição de número 7, onde nós vamos estudar o tema As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Nós vamos ver que Cristo, sendo único, ele possui duas naturezas, natureza humana e natureza divina, ou a essência humana e a essência divina. Mas, como diz a lição aqui, natureza é a palavra correta, melhor e mais fácil de se entender. Na lição número 4, a gente estudou sobre o Deus triuno. A gente viu o comentário sobre a Trindade. O comentarista, o pastor, colocou na lição que a palavra Trindade não está na Bíblia. Porém, existe o conteúdo bíblico. A Trindade tem referência bíblica. Tem doutrina bíblica. Então, nesta lição número 7, a gente vai falar sobre um dos membros da Trindade, que é Jesus. E é interessante a gente ver que na Trindade ele é a única pessoa que possui duas naturezas. A gente pode citar, falando da natureza humana de Cristo, Romanos capítulo 1, versículo de número 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, aqui no versículo 3 fala sobre a descendência de Cristo, fala sobre a linhagem de Cristo, segundo a carne. Então, quando diz que ele veio da descendência de Davi, porque Davi foi constituído rei em Israel e Cristo também é rei sobre o povo de Deus, sobre Israel. Então ele também vem dessa linhagem real. Mas o versículo diz descendência de Davi segundo a carne, quer dizer, ele teve linhagem, teve descendente, teve pais segundo a carne. Então não se trata, a gente não pode dizer, como muitos distorcem essa doutrina, que são duas pessoas. Por ele ter duas naturezas, humana e divina, nós não podemos pensar que é duas pessoas. Não, é uma única pessoa possuindo duas naturezas. Então nós vemos aqui Romanos 1, 23. A gente também poderia citar João capítulo 1, verso 14. É um texto mais conhecido e fala: e o verbo se fez carne. E continua dizendo: e habitou entre nós. Então esse verbo que se fez carne e habitou entre nós é Cristo. Se a gente for ler o contexto de João 1, a gente vai ver que esse verbo estava com Deus no princípio e a Bíblia diz que era Deus. Então, na verdade, o Cristo que nós estamos falando é Deus em forma humana. É Deus homem, com vida humana, com corpo humano. Porém, ele não deixou de ser Deus, assumindo essa forma humana. E viveu como
homem qualquer. Por exemplo, a gente pode ver principalmente nos evangelhos, Cristo vivendo como qualquer outro ser humano. Não é uma ficção, ele não teve um corpo fictício, ele não teve um corpo fantasma, mas ele teve um corpo real, teve um corpo normal de todo ser humano, viveu como um homem, a Bíblia é clara, principalmente no Novo Testamento. E a gente pode ver também que, vivendo como homem, ele sentiu fome, sentiu sede, ele se cansou, ele dormiu, então teve uma vida humana comum, normal. Então essa é a parte humana, essa é a natureza humana de Cristo. Então, a gente pode citar outros versículos, existem muitos outros versículos falando sobre a natureza humana, mas eu leio aqui esses dois. Eu poderia também citar 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, esses 3 versículos nos falam sobre a natureza humana de Cristo. Falando também sobre a natureza divina, porque ele é plenamente homem, viveu plenamente a vida humana, mas não perdeu a sua divindade, não perdeu a sua natureza divina após assumir a forma humana. A gente pode ler alguns versículos que falam sobre isso. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 9, falando sobre a divindade ou a natureza divina. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ao mesmo tempo que ele possui um corpo humano, uma vida humana, Paulo diz aqui em Colossenses 2,9 que nele habitou, no corpo dele, na natureza humana, habitou a plenitude da divindade. Ou seja, mais uma vez falando sobre a Trindade, que nós estudamos na lição número 4. Então, ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu os seus poderes, os seus atributos, a sua divindade. E assim como nós vemos a vida humana nos evangelhos, também nos evangelhos a gente vê a sua divindade, ou seja, Cristo plenamente Deus. A gente poderia citar mais alguns outros versículos que nos fala sobre isto. Ele vivendo como homem, corpo humano, porém possuindo a natureza divina, ou como diz a tradução de Mateus capítulo 1, versículo 23, o nome que foi dado para ele, o título de Emanuel, que a tradução é Deus conosco. Então, ele tem essa natureza divina. Por quê? Porque ele é Deus. Por exemplo, a gente pode citar Marcos capítulo de número 2 e o versículo de número 9 até o versículo de número 10. O contexto aqui é o paralítico de Cafarnaum, mas a gente vê um Jesus, homem, perdoando pecados, e gerou muitas dúvidas, porque quem pode perdoar pecados senão Deus?
Esse foi o questionamento. Então a gente vê Jesus perdoando aquele homem, aquele paralítico, ou seja, mostrando que ele é Deus, liberando perdão, curando aquele homem daquela paralisia. E aqui é manifesto que ele não perdeu a sua divindade. Ele tem, o nosso Cristo tem essas duas naturezas, possui essas duas essências. Então, nós vamos estudar na próxima aula, lição número 7. Não é tema simples, não é tema que a gente está sempre lendo, estudando. É um pouco complexo, mas como eu falei, por mais que a gente não veja a palavra Trindade na Bíblia, mas a doutrina da Trindade, ela existe na Bíblia. O conteúdo da Trindade está na Bíblia. Existe muito conteúdo, muitas referências bíblicas da Trindade. Então, o objetivo da nossa aula é trazer a edificação,